A maioria das pessoas acredita que mostrar fraqueza no trabalho constrói laços fortes, mas elas estão apenas entregando o mapa exato para a própria queda profissional. O que você secretamente deseja é dominar a própria mente, para parar de reagir mal sob pressão, sem precisar implorar por pena alheia. O diagnóstico mais preciso da sua rotina acabou de se tornar a sua sentença de morte, porque você confundiu o espaço de negócios com um grupo de apoio emocional. A prova de que essa confusão destrói carreiras aparece quando os seus chefes param de entregar projetos difíceis nas suas mãos, escolhendo pessoas que sorriem menos, mas que nunca demonstram medo diante dos clientes. O problema fundamental dessa repetição de padrão sobrevive pela sua intolerância ao desconforto solitário, onde você confessa a dor para não ter que sustentar o peso de consertá-la no silêncio da sua própria disciplina diária. Você não suporta a pressão silenciosa de saber que está falhando, sem ter alguém para dizer que tudo vai ficar bem no final. Verifique a verdade dessa dinâmica na próxima vez que cometer um pequeno erro prático, observando com atenção extrema se a sua primeira reação instintiva é procurar alguém na copa para falar sobre o problema, em vez de abrir o arquivo original para corrigir a falha silenciosamente antes que o chefe perceba. O resultado dessa verificação mostrará se você é um operador focado em soluções ou um refém da aprovação alheia que sangra diante de todos a cada obstáculo. Você passou semanas mapeando cada momento em que a sua respiração acelerava e a sua voz falhava durante as reuniões de diretoria. Você anotou em uma folha física, com linhas precisas e margens muito bem alinhadas, que 80% das suas crises nasciam de uma única crença silenciosa sobre não ser bom o bastante para a cadeira pesada que ocupa. Ao colocar essas palavras no papel com a tinta preta da sua caneta, marcando os seus medos mais profundos, você deu forma para a sua incerteza, para poder finalmente enxergá-la no mundo real. Você queria entender os motivos básicos como raiva e tristeza, que roubavam a sua clareza mental quando os prazos encurtavam, mas o alívio rápido de ver o caos interno, organizado em colunas de causa e efeito, deu a você uma falsa sensação de controle, que custará muito caro. O teste prático desse erro de julgamento ocorre quando você sente o peito mais leve no domingo à noite, acreditando que a simples anotação dos seus medos construiu uma armadura que não existe de verdade. O erro tático aconteceu quando você decidiu que não conseguia carregar o peso dessa descoberta sozinho e buscou um ombro amigo nos corredores da empresa. Você dobrou essa folha impressa, colocou no bolso esquerdo do casaco e levou o documento secreto para um café com um colega de confiança, logo após o turno de trabalho acabar. Você deslizou o papel sobre a mesa de madeira, apontou o dedo indicador para as caixas preenchidas com as suas maiores falhas e pediu um conselho estruturado sobre como você poderia melhorar a sua postura no escritório. Você acreditava que essa atitude demonstrava força e coragem, entregando as suas fraquezas nas mãos de outra pessoa, com a esperança pura de receber um mapa limpo para sua cura total. A consequência de buscar a validação da sua cura fora de você é que você transforma o seu colega em um juiz duro do seu trabalho, dando a ele o poder de observar cada pequeno tropeço seu através das lentes da sua própria confissão escrita. O teste real de sobrevivência começou na terça-feira seguinte, quando você apresentou o balanço de expansão na sala de conferências principal, com as mãos suando frio e a garganta seca pela tensão do momento. Durante a sua explicação detalhada sobre as margens de lucro e as vendas futuras, aquele mesmo colega de confiança cortou a sua fala com perguntas muito precisas que miravam exatamente nas incertezas técnicas que você havia listado no papel do café. Você sentiu seu estômago afundar e o sangue fugir do rosto, enquanto ele sutilmente questionava sua capacidade de liderar na frente de todos os diretores mais velhos da companhia. Ele usou as suas próprias palavras confessadas como lâminas afiadas contra a sua imagem, disfarçando o ataque como uma preocupação real com a saúde do projeto de milhões de reais. Ao observar o olhar de dúvida se formando no rosto dos chefes, sentados ao redor da grande mesa de vidro, você finalmente entendeu que a informação entregue em um momento de fraqueza
havia virado munição de guerra pesada, resultando na perda imediata do controle da reunião. O mercado de trabalho isola e descarta quem sangra diante de todos, exigindo que qualquer exposição emocional seja perfeitamente equilibrada, com uma competência provada que não deixe o menor espaço para dúvidas sobre a sua firmeza sob pressão. Quando a reunião acabou e você caminhou de volta para sua mesa, com a visão embaçada pela tristeza e pelo gosto amargo da traição na boca, a urgência física de buscar apoio quase o forçou a cometer outro erro fatal. Você sentiu a vontade destrutiva de abrir a janela de mensagens no computador para tirar satisfação com um colega, ou para buscar consolo com outro funcionário do mesmo setor que pudesse validar a sua raiva. Se você ceder a esse instinto de defesa falsa e digitar uma única palavra de reclamação, você criará um registro permanente da sua falta de controle emocional que o setor de recursos humanos usará para justificar a sua futura demissão. Em vez de procurar mais aliados falsos, você precisa realizar uma auditoria rigorosa e silenciosa, cruzando as anotações da sua folha original com o número exato de vezes que o seu colega cortou a sua fala naquela manhã. Você vai pegar um caderno em branco de capa dura, traçar uma linha reta dividindo a primeira página ao meio, escrevendo de um lado o medo que você confessou no café e do outro lado a frase exata que foi usada para quebrar a sua confiança na frente da diretoria. Essa comparação visual direta vai destruir de uma vez por todas qualquer ilusão de que o ambiente de trabalho é um espaço seguro para conversas de cura durante o horário comercial. A consequência de ver essas duas colunas lado a lado é a morte imediata da sua ingenuidade, forçando você a aceitar que entregar as suas falhas aos seus rivais de forma gratuita destrói a sua força técnica para sempre. Você não está quebrado por sentir ansiedade e baixa autoestima no trabalho diário. Você está apenas destreinado na arte antiga da contenção e da tática de negócio silenciosa. A sua mente sempre tentará buscar o conforto da confissão imediata, porque o alívio rápido de dividir o peso parece ser a única saída quando a pressão do cargo aperta o seu peito e rouba o seu sono durante as madrugadas frias de fechamento de mês. A exposição dos seus medos, sem um escudo de competência provada, não é um ato de coragem que merece palmas da equipe. É pura falha tática que custa a sua promoção anual e o respeito dos seus colegas de mesa. O momento exato em que você acha que o ambiente do escritório é seguro o bastante para baixar o seu sistema de defesa é o segundo preciso em que você entrega a faca pelo cabo ao seu rival sorridente, garantindo que o próximo corte seja profundo, rápido e final para a sua carreira. A verificação dessa falha ocorre quando você percebe que as suas confissões nunca resultam em ajuda prática, apenas em olhares de pena que diminuem a sua força. O seu movimento de treinamento começa hoje com o isolamento de risco, uma técnica básica desenhada para pessoas reais que precisam estancar o sangramento público agora mesmo, sem ignorar a necessidade de conserto interno. Como você tem uma rotina cansativa de reuniões diárias, trânsito pesado e prazos muito curtos que não permitem pausas longas de reflexão, você vai adaptar essa contenção, focando os seus olhos e a sua fala apenas nos dados reais do projeto. Você nunca mais vai justificar um atraso ou um erro de operação usando o seu estado emocional, o seu cansaço acumulado ou as suas noites mal dormidas como desculpa perante a equipe de execução. Quando alguém questionar o seu trabalho com tom de deboche ou dúvida, você vai responder apontando o dedo indicador para os números impressos no papel, mantendo as suas mãos paradas sobre a mesa e a voz neutra. A prova inegável de que essa blindagem tática está funcionando aparecerá quando seus colegas pararem de tentar decifrar o seu humor matinal e começarem a recuar diante da sua postura forte de resolver problemas. O custo de ignorar esse treinamento de contenção e continuar entregando a construção da sua armadura para outras pessoas é a parada completa e sem volta da sua subida profissional nos próximos 5 ou 10 anos. Você perderá a força técnica que demorou tantas noites intensas de estudo para construir, sendo removido em silêncio
dos projetos mais críticos e ricos, pelos líderes que percebem a sua incerteza crônica. Você verá o seu salário congelar na mesma faixa exata, enquanto pessoas menos preparadas, porém muito mais contidas e espertas, sobem de posição e passam a dar ordens diretas a você. Cada vez que você respira fundo fazendo barulho e reclama do cansaço no meio do corredor do escritório, você adiciona um tijolo pesado na parede que separa você das cadeiras de comando que exigem frieza absoluta, garantindo que o seu nome seja riscado de qualquer lista futura de chefia. Uma verdadeira maestria exige que você permaneça para sempre na posição humilde de um aluno cauteloso da natureza humana, sabendo que o orgulho de se considerar totalmente curado e imune aos ataques é o primeiro passo para a ruína tática total. O exato momento em que você abaixa a guarda e decide que o seu novo colega de trabalho é especial o bastante, bom o bastante para conhecer os seus medos mais profundos, é o momento exato em que o ciclo de traição recomeça com força total. Você precisa aceitar, sem raiva inútil e sem ilusões românticas, que a confiança no trabalho é sempre baseada em interesses mútuos e ganhos de dinheiro compartilhados, não em amizades profundas que resistem de forma mágica às pressões das demissões em massa. O teste contínuo dessa humildade é a sua capacidade de sorrir com educação na hora do almoço, enquanto mantém os seus cadernos de medos muito bem guardados em uma gaveta trancada na sua casa, protegendo os seus pontos fracos da vista de qualquer pessoa. Nós sabemos que o cansaço mental vai bater com força destruidora, e a vontade de buscar palavras de apoio vai retornar como uma onda no meio de um turno difícil, especialmente quando as cobranças parecerem injustas e o volume de trabalho passar do seu limite. Físico de suporte. Para sobreviver a esse alto risco de queda sem destruir o seu progresso e jogar fora a sua nova postura, você vai escrever toda a sua raiva e tristeza em um bloco de notas, sem conexão com a internet, no seu computador pessoal. Você vai digitar todas as palavras duras que deseja dizer aos seus chefes, detalhando a injustiça da situação, a traição do seu colega e a sua vontade repentina de pedir demissão e abandonar tudo pela manhã. Assim que você terminar de esvaziar a mente cheia e a sua respiração voltar ao ritmo normal e lento, você vai apagar o arquivo na mesma hora, limpando a lixeira do sistema para garantir que o alívio físico aconteça de forma plena, sem gerar provas escritas contra você. Quando você olhar para os lados nas próximas reuniões e perceber a frieza calculista dos seus colegas de trabalho, não use essa visão como um motivo para se sentir um falso invejoso ou uma pessoa errada para o ambiente de negócios de alta cobrança. O rancor amargo que você ainda sente em relação ao colega que o traiu na terça-feira passada deve ser canalizado e transformado em combustível puro para alimentar a sua disciplina de manter a boca fechada e os olhos focados apenas nas metas de dinheiro do seu setor. Você vai parar de comparar a sua confusão interna com a aparente calma externa das outras pessoas na sala, entendendo de uma vez por todas que todos ali estão travando batalhas silenciosas e brutais para esconder o próprio medo diário. A única diferença real entre você e os diretores mais velhos é quem consegue suportar a dor da falha sem precisar de uma plateia para bater palmas para o choro. Ao abandonar a história de vítima e adotar a postura de um operador calmo, que entrega resultados bons sem reclamar do tempo ruim, você adota o princípio fixo desta jornada de blindagem de carreira. Eu diagnostico no escuro, eu executo na luz. Feche esta aba de vídeo agora mesmo e apague sem pensar duas vezes qualquer rascunho de mensagem de desabafo que você preparou para enviar a um colega hoje pelo aplicativo de mensagens da sua empresa. Pare de consumir de forma passiva horas de vídeos sobre como melhorar o clima da empresa e comece a agir de forma dura sobre a única coisa que está sob o seu controle total durante as próximas horas tensas de trabalho diário. Passe as próximas 24 horas anotando os seus medos internos em um arquivo de texto trancado com senha que absolutamente ninguém, além de você, sabe que existe, medindo com precisão de relógio a sua capacidade de suportar o silêncio após receber uma crítica injusta
sem correr para se explicar. Se você está pronto para parar de entregar a construção da sua armadura para os outros e assumir o controle total do seu corpo sob pressão extrema, inscreva-se e inicie o seu treinamento silencioso.